Fala galera, eu me fiz um desafio pessoal e é te ensinar a jogar poker do zero em menos de 5 minutos. A ideia não é que você fique um pica das galáxias, a ideia é que você não saiba nada das regras e que você consiga sentar com os amigos e jogar esse jogo em menos de 5 minutos. Vamos lá que já passou 10 segundos. Cara, aqui tem várias regrinhas, essas regrinhas eu vou deixar elas pausadas aqui na tela, você clica no pause e lê, tá? Leia aí, não dá tempo de eu te falar porque senão não vou conseguir cobrir tudo em 5 minutos. Existem alguns nomes esquisitos e eu vou colocar esses nomes esquisitos aqui na tela. Você pausa a tela e lê esses nomes esquisitos se você quiser, tá? Não precisa, mas se você quiser você pausa e lê. É interessante, não dá tempo de eu falar. Beleza? Ok. E, por último, vamos começar o jogo. Cara, o jogo é muito simples, é muito fácil, muito rápido de aprender, porém demoram-se anos e anos e anos e anos e anos para você masterizar o jogo. Beleza, primeiro de tudo, o diretor do torneio, a pessoa que está organizando, o seu amigo mais experiente, a pessoa que está organizando o joguinho aí no clubinho, precisa definir em qual assento que vai começar o botão. O botão é um marcador muito interessante dentro do poker. Depois do botão é preciso pagar o Small Blind e o Big Blind, que são apostas cegas, né? Big Blind é um grande cego, então a gente precisa pagar essas apostas mínimas. Essas apostas mínimas começam... o jogo roda, o jogo funciona no sentido horário. Primeiro, o Small Blind precisa pagar, o cara que fica logo após o botão, e depois o Big Blind precisa pagar, que é o cara que fica logo após o Small Blind. E esses valores são pré-definidos. Depois precisa ser embaralhado as cartas, existe uma pessoa trabalhando, ou se vocês forem entre amigos, existe uma pessoa que vai embaralhar, essa pessoa geralmente é o cara que está com o botão, né, que vai fazer esse trabalho. E depois de embaralhar, entrega uma carta para cada jogador da mesa, começando pelo Small Blind, de uma a uma. E aí, isso tudo acontece na rodada de apostas que a gente chama de pré-flop. Ainda no pré-flop, o primeiro jogador após o Big Blind começa com uma ação. Ele precisa olhar para as cartas dele e tomar uma decisão. Cara, o que eu faço? Eu pago, eu aumento ou eu desisto? Se ele pagar, ele tem que pagar uma aposta mínima ali, que é o valor do Big Blind. Se ele desistir, ele desiste, não concorre a nada, mas também não perde nada. Ou ele aumenta. Ele aumenta o valor começando com 2x, ou seja, 2 vezes o valor da aposta mínima. Após a ação do primeiro jogador, o Big Blind, após a ação desse cara, todo mundo precisa repetir a mesma coisa, até que sejam encerradas as ações, até que ninguém tenha mais nada o que fazer. Quando isso acontece, a gente encerra o pré-flop. Depois começa uma nova rodada de apostas, que a gente chama de flop. Batem-se 3 cartas comunitárias. 3 cartas. Primeiro, o cara que tá embaralhando precisa queimar uma, que essa uma carta serve para proteger e ninguém vê se a outra carta estava marcada, tá? E aí, bate 3 cartas comunitárias e todas as pessoas que pagaram, que apostaram ali na rodada pré-flop, eles têm acesso a essas 3 cartas e essas 3 cartas se conectam com as 2 cartas dele. Por quê? Porque o jogo é formado por 5 cartas. Aí continua-se a ação. A pessoa, agora o Small Blind, se ele tiver na mão, ele começa falando. Ele tem que falar se ele vai da mesa, se ele vai apostar ou se ele vai largar. Não precisa largar, porque eles não estão cobrando nada para ele largar. Então ele geralmente vai ter 2 opções aí, que é da mesa, passar a vez, ou apostar se ele quiser apostar. E depois que todo mundo que participou do pré-flop tiver jogado, encerra-se essa rodada de apostas e começa a terceira rodada de apostas, que a gente chama de turn. O turn também é uma carta comunitária, então vai bater uma carta comunitária e repete-se todo o processo de apostas. E após ser encerrado esse processo de apostas, acontece a última rodada de apostas, que a gente chama de river. E o river também é uma carta comunitária. Beleza. E para você saber se sua mão é boa, fraca, média, você tem o ranking de forças. E o ranking de forças está aqui, do maior para o menor. Você pode dar pause e olhar. Royal Straight Flush é o maior jogo, depois Straight Flush, quadra, full, flush, straight, trinca, 2 pares, par e carta alta. Nesse caso do exemplo tá um mais alto. Beleza? Então com isso eu acho que eu consegui te explicar de uma maneira meio estupidamente rápida como se joga poker em menos de 5 minutos. Se você quiser ver
um vídeo mais detalhado, com um monte de historinha por trás e blá blá blá, um monte de blá blá blá. Mas se você quiser ver isso, cara, vai lá, olha nesse canal mesmo, tem um outro vídeo bem longo, inclusive, sobre como jogar, você vai entender mais dos porquês. É muito difícil de ensinar a jogar poker pelo computador, assim, na tela, e de uma maneira muito rápida, muito objetiva, mas eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. E caso eu tenha te ajudado, cara, não esquece de dar like, ajuda o canal. E se você já gosta de poker, cara, tem um monte de vídeo foda aqui nesse canal sobre poker, dá uma olhada. Falou, até mais, tchau!